Oi, eu sou a Cris. Desde que eu me conheço por gente, eu adoro ouvir e contar histórias. Não à toa, eu sempre amei ler, virei atriz, dramaturga, jornalista, contadora de histórias e fofoqueira. Isso eu sempre fui, na verdade. Aliás, você tá sabendo da última? E mais uma coisa que eu adoro é trocar conhecimento. Então, se você chegou aqui para saber mais sobre contação de histórias, fica comigo pra gente trocar ideia. Então, gente, bora lá. Eu vou começar dizendo logo a real. Esse vídeo não vai te ensinar a contar história. Hã? Como assim esse vídeo não vai me ensinar a contar história? É verdade. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque você já é um contador de histórias. Somos todos. E segundo, que a gente só evolui como contador de histórias na prática e com muita prática. Mas eu tenho algumas técnicas, alguns truques que podem te ajudar no seu caminho de descobrir qual é o seu jeito de contar histórias. Eu vou compartilhar com você a técnica que eu desenvolvi, que eu chamo de 5 Cs da contação de histórias. E que pode servir para todo mundo que quer contar histórias, inclusive você. Pega seu fone, vai para um cantinho, no silêncio, concentração. Se tiver um caderno e uma caneta para anotar, melhor. Pode pausar o vídeo. Pode se organizar que eu espero aqui. Tudo certo? Então vamos lá. Por onde começar? Coração. Sim, eu tô falando da alma, do etéreo, do invisível, da emoção, do imaterial. Então, em primeiro lugar, a gente precisa estar presente. É o olho no olho, a entrega, a prontidão, a pulsação entre o contador e o ouvinte que farão dessa experiência um momento valioso. Não sei você, mas para mim, não tem nada pior que ouvir alguém falando e a pessoa parece que tá em outro lugar, que não tá nem se atentando ao que tá falando, né? E a gente tem várias maneiras de se preparar para estar no presente. E, para já, a gente vai trabalhar a presença. Uma das maneiras mais simples e antigas é relaxar e respirar. Fecha os olhos, relaxa os ombros, relaxa o rosto, a expressão. Respire 3 vezes profundamente. Agora, aqueça as mãos, esfregue bem e massageie seu rosto, pescoço, tira as tensões, vai. Pode fazer. Esfrega novamente as mãos, coloca sobre os olhos fechados, respira mais uma vez. Deixa as preocupações irem embora. Pronto. Vamos ficar no aqui, no agora. Esse exercício você pode fazer junto com seus ouvintes, sejam crianças, adolescentes ou até adultos. Você vê que a energia muda e a gente consegue estar mais aberto para ouvir a história. E agora, nós vamos passar para as percepções. Você saberia me descrever, por exemplo, o que tem atrás de você nesse momento, sem precisar olhar para trás? Quais cores tem aí? Texturas, objetos, cenários, sensações. Pois é, no nosso dia a dia a gente esquece de observar e por isso é um exercício contínuo que temos que fazer para poder contar a história. Temos que apurar nosso olhar para sair do automático. Então eu vou fazer mais um exercício com vocês. Feche os olhos mais uma vez. Você vai ficar de olho fechado. Agora imagina que você está numa floresta. Você entra nessa floresta, caminha e começa a sentir. Que cheiro que você sente? Quais são as cores? Quais são as texturas? Tá frio? Tá úmido? Como que é o chão da sua floresta? O céu? Ela é clara, ela é escura? Tem bicho na sua floresta?
Agora você vai abrir os olhos e depois de perceber essa floresta, você vai anotar como é a sua floresta. Nessas anotações, você pode colocar o que você sentiu, as texturas e até outras coisas que você não conseguiu perceber de olhos fechados. Isso vale sempre para qualquer história. Então, a gente faz esse exercício porque a gente precisa trabalhar com as nossas percepções, com a nossa imaginação, para poder passar isso para quem está ouvindo. Nossa, Cris, então quando eu for contar uma história, tem que ter floresta, eu tenho que falar tudo isso que eu pensei agora? Não, gente. A história não precisa ficar gigante, não precisa ter todos os detalhes. Não é nada proibido nem obrigatório. Mas, se você quiser narrar uma floresta com muitos detalhes, você consegue. O principal é que ela tem que estar aqui, ó, na sua imaginação. Essa floresta tem que estar muito clara quando você for contar. A gente só consegue narrar aquilo que está na nossa imaginação. Então, por exemplo, para eu falar sobre uma floresta, eu tenho que estar vendo essa floresta, saber todas as informações. Eu me transporto para o local da narração e levo a plateia comigo nessa descrição que eu estou fazendo. Na hora de contar, eu escolho os elementos que são mais importantes para mim na história. Mas dentro de você, a floresta tem que estar completa. Ah, tá bom, mas eu quero saber mesmo o que é que eu vou contar. Então, em primeiro lugar, para escolher histórias, a gente tem que ler mais um pouco. Mas não só isso, a gente tem que ouvir os mais velhos, a vizinha, as crianças. Gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais do que falar. E ouvindo os outros, a gente também aprende muitas histórias. Inclusive, as grandes histórias que a gente conhece chegaram assim, de boca em boca, de ouvido em ouvido. E não se preocupa, porque mais pra frente nesse vídeo eu vou dar alguns caminhos de bibliografia. Mas antes, vamos falar sobre a minha técnica que eu chamo de coração para coração. Gente, para contar a história, talvez esse seja o meu maior segredo. Ela tem que passar por você. A gente acha que tá contando história pro outro, mas não. Nós estamos vivenciando a história com o outro. O outro está vivenciando a história através da sua percepção de mundo. Então a regra é clara. Conte a história que toca o seu coração. Você ouviu, você leu, ela mexeu com você, é ela que você vai contar. Apaixone-se pela história antes de contar. Isso vai ajudar muito você a estar presente, vai dar o brilho no olhar, vai ativar ainda mais a sua imaginação. 2. O segundo C. Corpo. Bom, a nossa alma já está mais preparada, então agora a gente tem que observar o nosso corpo. Eu não estou falando desse corpo atlético, eu estou falando do corpo presente. Aliás, eu faço uma recomendação para vocês. Comecem a contar a história sentados. Sim, eu gosto de contar a história de pé, por exemplo. Porém, quando a gente tá de pé, é muita informação que a gente tem que dar. E aí nosso corpo às vezes fica meio perdido. Então, você pode começar sentado. E você pode também começar com uma plateia bem pequena. Não precisa começar para um monte de gente. Mas atenção, sentado não quer dizer largado, morto, despencado, mas apoiado. Então, tenta manter a coluna ereta, os pés bem apoiados e a musculatura ativa. Não é pra ficar tenso, travado, mas também não é pra ficar, ó, aqui. O corpo tem que estar pronto, presente. Por isso a gente também tem alguns aquecimentos que eu posso explicar pra você como a gente fez lá pro espírito, pra alma, pro coração. Você aquece as mãos e você começa a esfregar todas as partes do seu corpo. O braço, os ombros. E você vai despertar toda a sua pele, toda a sua musculatura. Inclusive, você pode sentir a musculatura e tentar desgrudar, assim, dos seus ossos. Pode fazer no corpo inteirinho. Pode até pausar esse vídeo e fazer no seu corpo todo, massagear o seu corpo todo. Até os pés são super importantes. E eu sempre recomendo você fazer essa preparação antes de começar a contar a história.
Agora que o seu corpo está presente, a gente tem que preparar o quê? Nossa boca. Existe uma infinidade de exercícios vocais para melhorar a articulação, a pronúncia, o volume. E cada contador vai entender a sua necessidade, pesquisar. Não é aqui o objetivo desse vídeo especificamente, mas eu vou mostrar alguns que eu considero o kit básico. Primeiro, a gente começa fazendo um movimento como se estivesse mastigando, mas de uma maneira bem exagerada. E você pode fazer com sons também. E aí, conforme você vai fazendo, você pode colocar sua língua para fora, fechar os olhos, abrir bem. Feito isso, você pode fazer aquela vibração, que pode ser tanto de língua quanto dos lábios. Um exercício muito bom, porque isso vai aquecer suas pregas vocais, é você começar do grave e ir até o agudo. Esse movimento você pode fazer inclusive com a sua mão, que ajuda você a subir e a descer. Dá uma cosquinha, né? Por último, a gente passa a língua como se estivesse limpando todos os dentes. Então, vamos fazer 2 círculos para a direita e 2 círculos para a esquerda. Passa na frente dos dedos, dos dentes, não dos dedos. Depois para o outro lado. Engole a saliva. Exercício bônus. Você pode falar um trava-língua. Por exemplo, o peito do pé do padre Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé do padre Pedro não é preto, tem o peito do pé mais preto que o peito do pé do padre Pedro. Gente, pra mim também é difícil, mas é super bom, porque você faz várias articulações e isso também ajuda os seus lábios ficarem com uma articulação muito melhor e é ótimo. E agora que você já aqueceu a sua voz, você tem que se lembrar que o contador de história não é um locutor de rádio. Então, a sua voz tem que ficar a mais natural possível. Transmita da maneira clara, tenta respirar entre as frases e vai dar tudo certo. Parte 3, o terceiro C, consciência. Agora que a gente já tá com o coração, com o corpo preparado, a gente tem que trabalhar a nossa mente. A mente é o receptáculo das histórias, é lá que elas ficam guardadas, catalogadas e prontas para pular para nossa boca e ganhar vida. Mas para fazer essa catalogação, para armazenar, a gente precisa estudar a história que a gente quer contar. Assim, eu poderia ficar aqui falando sobre interpretação de texto, mas eu vou passar para vocês uma dica muito simples, que é você dividir a história em no mínimo 3 partes. Nossa, mas que partes são essas? Gente, vocês vão dar risada, mas é verdade. Começo, meio e fim. Ah, mas isso eu já sabia. Mas o que define cada uma dessas etapas? Isso que é o importante. Primeiro, que eu quero deixar claro que estamos falando assim de uma generalização. É claro que tem histórias que tem vários tipos de formatos, mas eu tô pensando assim numa estrutura mais popular, sabe? Uma estrutura mais clássica. Então vamos lá. O começo. No começo a gente é apresentado ao cotidiano. É uma introdução ao universo que estamos adentrando. Pode ser uma apresentação super simples ou uma apresentação complexa. E então, alguma coisa acontece que modifica esse universo. Vou dar um exemplo. Era uma vez uma garotinha que tinha que ajudar a sua avó que estava muito doente. A sua mãe preparou uma cesta repleta de comida e pediu para que ela levasse até a casa da sua avó, mas advertiu: não vá pela floresta, pois lá tem lobos perigosos. Ela foi caminhando pela estrada fora, eu vou bem sozinha, mas não seguiu os conselhos da mãe e foi pela floresta. Essa é a apresentação do cenário.
E geralmente ele nos leva para um ponto de mudança, porque as histórias geralmente acontecem quando há uma quebra nesse cotidiano simples. Se a garota tivesse ouvido a mãe, ela iria pelo caminho seguro e não aconteceria nada demais. Mas, como ela não ouviu e foi pela floresta, o que aconteceu? Ela se encontrou com o lobo. Do encontro com o lobo na floresta até a chegada da garota na casa da avó, nós temos o que a gente chama de meio da história. O meio é a parte que é repleta de peripécias, quando os personagens agem motivadas pela mudança provocada no começo. Às vezes, durante esse desenvolvimento, surgem outras mudanças no cenário que vão gerar outros desdobramentos, mas vamos manter mais simples agora. Seguindo a nossa história, quais são as ações que temos no meio? O lobo corre na frente, engana a vovó para entrar na casa. O lobo devora a avó. O lobo se disfarça para enganar e devorar a garota. E agora, nós estamos chegando no final ou clímax da história, que no nosso exemplo se inicia quando a garota finalmente chega na casa da avó. E quando ela bate na porta, o lobo a convida para entrar. Nesse momento, descobrir o desfecho dessa aventura que se iniciou com uma garota recebendo a missão de levar a comida para sua avó. Ou seja, no final, nós narramos a resolução do problema que foi proposto lá no começo. É extremamente importante que você consiga identificar todos os pontos da sua história, bem como quais são os personagens e quais são as suas motivações. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar a história fazendo algumas perguntas. Nessa história de novo, por que a mãe não levou ela a mesma comida? Por que a garota não obedeceu à mãe e seguiu por outro caminho? Por que o lobo não devorou a garota no meio da floresta? Essas são algumas perguntas que você pode responder, mas que não necessariamente precisa estar na contação, mas vai te ajudar a entender e a entrar na história. E essa história, a partir de agora, ela é sua. Além disso, a gente tem que fazer a pergunta de ouro. Sobre o que é essa história e por que eu estou contando essa história. Isso quer dizer que eu tenho que finalizar contando a moral da história? Não. Você não precisa contar a moral da história. Claro que você pode ter a moral, mas eu particularmente não gosto de dar moral na história. Eu gosto de entregar a história, saber o motivo que eu estou contando e deixar a pessoa interpretar como ela quiser. Parte 4, o quarto C, criação. Depois que a gente preparou coração, o corpo, a mente, chegou a hora de preparar a contação de histórias em si. E aqui eu vou dividir em 3 categorias: falas e gestos, outros recursos e público. Bom, falas e gestos. Toda história tem um ritmo, e esse ritmo não é constante. Então, quando você for preparar para contar uma história, perceba qual é o ritmo que aquela história pede. Como narrar, por exemplo, momentos alegres, momentos tristes, momentos de suspense. Voltando lá no começo da floresta. A maneira de narrar uma floresta clara, solar, com fadas, animais, encantados, é diferente se for uma floresta sombria. Então, você tem que deixar esse ritmo entrar em você. Você tem que permitir que a sua respiração fique alterada. Vamos testar comigo? Por exemplo, uma floresta encantada. A floresta tinha uma luz solar azul, com bichos encantados. E conforme a menina ia entrando, ela ouvia uns passarinhos cantando, ouvia alguns animais que estavam conversando com ela e ela sentia um cheiro que lembrava algodão doce. E agora, a floresta sombria. Quando a menina entrou na floresta, escura, úmida, fria, ela começou a sentir uns arrepios.
ela começou a ouvir uns ruídos estranhos. O vento frio batia e chacoalhava as folhas e ela também batia os ossos de frio. Ela já não sabia se ela estava com frio ou era com medo. E cada passo que ela dava, o medo aumentava. De repente... Perceberam a diferença? O mesmo vale para o gesto. O momento descontraído da história vai sugerir gestos diferentes, né? De um momento tenso. Não tenha medo das pausas, tanto na fala quanto no corpo. Em relação ao corpo, eu falo para vocês, menos é mais. É muito comum, especialmente se a gente está de pé, a gente ficar sambando de um lado para o outro e movendo as mãos por ansiedade. Por isso que eu tô recomendando que você comece sentada. E caso você escolha ficar em pé, não tenha medo de ficar parado. Só ande quando necessário. O seu primeiro e grande recurso é a fala, depois o corpo. Conte o que você tá vendo, o que sua imaginação tá trazendo e escolha exatamente o que mostrar. Vou te dar um exemplo. Era uma vez uma menina que tinha que levar uma cesta para sua avó. Quais gestos eu usei? Simplesmente a minha mão e a minha voz. Só que caso você queira fazer a menina caminhando e saltitando na sequência, na hora que ela canta, pela estrada fora eu vou bem sozinha, você pode usar apenas um recurso, por exemplo, o balançar dos braços. Você não precisa usar o seu corpo todo. É proibitivo? Não. Mas contar história menos é mais. E se você puder falar e depois mostrar, também pode ser interessante. Então eu posso dizer, ela foi e pegou uma maçã. E aí eu faço o gesto. Outros recursos. Agora sim. Ah, mas eu quero contar usando objeto, eu quero contar usando boneco, eu quero contar usando tudo. Gente, pode usar objetos, pode usar o que você quiser. Mas eu recomendo que comece com menos. E recomendo também que você use algo que você já tem propriedade. Então, se você sabe tocar, você pode usar tocando uma música no meio da história. Se você sabe fazer manipulação de bonecos, use, mas não há necessidade. É isso que eu acho que assim, é o principal da história. A gente tem que colocar quando a gente se sente extremamente confortável. As crianças, dá a sensação de que as crianças precisam de muita informação, ou o seu público adulto também precisa de muita informação. Mas basta você, o seu corpo e a sua presença, que isso vai fazer toda a diferença. Uma coisa que você também pode fazer é usar um adereço simples, como um chapéu, um lenço. Isso já provoca muitas imagens para a plateia. Então você pode usar o chapéu para falar como aquele personagem. É simples, é pequeno e faz muito efeito. Parte 5. C. Conexão. Finalmente, nós chegamos na parte mais importante da nossa preparação. O público. Lembra que a contação deve ser uma conversa franca entre o contador e a plateia. Não precisa criar um muro à sua volta, não precisa imaginar que você está num palco. A história está aqui, pertinho. E para ela estar pertinho, para ela estar bem viva, é muito importante que você esteja ouvindo. E que a plateia influencie também no seu jeito de contar a história. Você tem que levar o seu público em consideração o tempo todo. Você está com ele. E assim, muita gente também me pergunta: mas contação de história para criança pequena, contação de história para adulto, para idoso. Eu já fiz várias vezes para idoso, para adultos. E assim, não vejo tanta diferença na hora de contar. Uma dica que eu falo é: não use voz infantil para contar para criança, não precisa. Você pode usar a sua voz. Você pode usar a sua voz e se divertir. É isso que eu mais recomendo para as crianças pequenas.
Quando a criança for menor, você vai tomar menos tempo, a sua contação de história tem que ser um pouco mais curta. O que eu recomendo é crianças até 5 anos, você vai ficar de 20 a 30 minutos contando histórias, porque elas têm uma limitação em relação ao tempo de atenção. Também você não tem que se preocupar se a criança tá colocando o pé pro alto, se ela tá parecendo que tá muito distraída no meio da história, porque é natural da criança a movimentação corporal. Então, muitas vezes elas estão ouvindo toda a história e a gente está preocupado elas estarem sentadinhas ali. Isso não é necessário. Em relação também às crianças, é muito importante que a gente trabalhe mais o corpo. Quanto menor a criança, mais interessante é você jogar algumas coisas para o seu corpo. Jogar a sensação de medo, jogar a sensação de alegria. Então você realmente trabalhar no seu corpo a história. E conforme a plateia vai ficando numa idade mais avançada, seja para adolescente, para adulto ou para pessoas mais velhas, a gente também pode jogar para o corpo, sim. Mas o entendimento de narrativa, a construção da imaginação através da fala já é um pouco mais complexa. E o que mais que a gente pode pensar em relação à plateia? Aonde que essa história vai ser contada? O local é importante. Por quê? Por exemplo, as paredes que você está contando em volta, né? Tem muita informação? Tem brinquedos por perto? Tem muito trânsito de pessoas? É importante que você esteja num ponto mais neutro, que você não tenha muitas distrações, especialmente quando a gente está falando de criança. Então não adianta você querer disputar com um pula-pula, por exemplo. Então, por exemplo, se você tem uma parede que está cheia de informação, gente, criança está em fase de aprendizado, se distrai facilmente. Então, se tiver com uma parede e você não tem a opção, use um tecido. Quanto mais neutralidade, melhor. E assim, as crianças, elas não vão ficar quietinhas, não vão ficar paradinhas como a gente espera que elas fiquem. Então, assim, o importante é você se manter presente durante toda a contação de história. E o mais importante que eu tenho para dizer para vocês é: contar história é trocar experiência. Por isso que a gente se prepara, por isso que a gente trabalha nosso corpo, nossa mente, nossa imaginação. Por isso que a gente tem que estar disponível e seguro com o que a gente vai contar. A contação de história é viva, você nunca vai contar do mesmo jeito. Cada dia você vai ter uma informação nova, uma sensação nova, um público diferente. Nossa aula sobre contação de história termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. E como eu prometi no começo do vídeo, eu vou passar uma bibliografia para quem quer se aprofundar um pouco mais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Contos Tradicionais do Brasil, que é do Câmara Cascudo, que você aqui tem muitas histórias legais e vale muito a pena você ter na sua biblioteca. Vou deixar na descrição do vídeo. A gente também tem essa outra literatura que chama A Arte de Criar Leitores, que é da Goimar Dantas, que também tem muitas reflexões bacanas sobre contação de história. E, não menos importante, Fundamentos Teórico-Poéticos da Arte de Contar Histórias, Acordais, da Regina Machado. Gente, a biblioteca do contador de histórias tem que ser cheia, tem que ter muita informação. Eu também indico, assim, eu acho que todo contador de histórias pode ter e deve ter esses 2 livros. Esse aqui que são 52 histórias, né? Viagem pelo Brasil em 52 histórias. Da Silvana Salerno, tem histórias muito bacanas pra gente explorar, e Armazém do Folclore, do Ricardo Azevedo, que também tem muitas histórias bacanas. Gente, eu vou deixar alguns livros aqui na descrição do vídeo, e esse projeto foi realizado graças ao edital PROAC Expresso Direto número 39/2021 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E se você gostou, curte esse vídeo, faz os comentários aqui, pode fazer perguntas que eu respondo para vocês e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!